importante as questões éticas, porque essa técnica ela é disruptiva, ela revoluciona muito a nossa sociedade, a ponto de que, né, desde o seu descobrimento, vem aparecendo nas principais capas de revistas acadêmicas, como a Nature, a Science e a Cell. Mas CRISPR é tão incrível que não ficou apenas, né, em pouco tempo não ficou apenas na esfera acadêmica, também partiu para o lado do cinema, né, como, por exemplo, a série Biohackers e o documentário A Natural Selection. São duas obras que estão presentes, né, disponíveis no Netflix, e quem gosta bastante desse assunto, eu recomendo fortemente A Natural Selection, que é um documentário que aborda muitas questões éticas dessa tecnologia, né, e mostra quais são os possíveis impactos positivos e negativos na nossa sociedade e nosso planeta Terra. Certo? É interessante que hoje vocês veem CRISPR em todos os lugares, na ciência, na mídia. Só que CRISPR é interessante que desde seu descobrimento lá perto de 1987, CRISPR se manteve, de certa forma, bem silenciosa na esfera acadêmica. Só lá em 2012 que teve um boom no número de publicações, né? Aqui, como eu mostro para vocês, é um dado do PubMed, que basicamente eu escrevi CRISPR, né? E eu encontrei esse número de artigos e, de uma forma bem intrigante, aumentou consideravelmente nos últimos anos. Isso tem um porquê. Eu vou mostrar para vocês. Ao longo dos anos, né, CRISPR teve vários descobrimentos, mas lá no início, o Ishino, esse japonês, ele descobriu o CRISPR, mas não como técnica, como um fenômeno biológico. Se trata de uma pesquisa básica, e ninguém deu bola ali naquele momento. E ele descobriu que CRISPR funciona mais ou menos como um sistema imune de procariotos. Ele analisou vários genomas de bactérias e arqueias e encontrou alguns dados muito interessantes para aquela época, mas que ninguém deu bola. E só lá em 2012, e essas duas pesquisadoras, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, elas desenvolveram esse fenômeno biológico que Ishino descobriu em uma ferramenta biotecnológica aplicável a todos os organismos que a gente conhece no planeta Terra. Preferencialmente, todos aqueles que a gente tem um genoma conhecido, ou pelo menos parcialmente conhecido. E essa técnica que essas duas pesquisadoras desenvolveram, é uma técnica que você aplica a tudo na vida, só que não só em um quesito, é uma técnica muito versátil, muito poderosa, barata, eficiente e fácil de utilizar. E devido a essa revolução, claro que elas mereceram o Prêmio Nobel de Química desse ano, né, que foi divulgado nessa semana. E ainda tem uma discussão muito forte na ciência de quem realmente deveria levar esse prêmio. Eu acredito, né, eu tenho uma forte opinião de que as duas são as grandes merecedoras desse prêmio. E a patente sobre CRISPR ainda está sendo bem disputada entre um chinês e essas duas pesquisadoras, mas, de qualquer forma, quem levou o prêmio foram elas. Bom, mas o Ishino, ele descobriu o CRISPR, mas não como técnica, né, como um fenômeno natural. E como que isso funciona? Primeiramente, CRISPR é um acrônimo desse trava-língua, né, Cluster Regular Interspace to Short Palindromic Repeats, que significa repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas e agrupadas. Calma que eu vou explicar direitinho o que é isso e qual a função disso. Primeiramente, foi visto que a função de CRISPR na natureza é mais ou menos como um sistema imune, um sistema de defesa de procariotos, de arqueias e bactérias contra elementos genéticos que são introduzidos nas suas células, elas não desejam, como bacteriófagos, transposons e plasmídeos. E esse sistema imune, esse mecanismo de CRISPR na natureza funciona em 3 etapas. Primeiramente, uma adaptação,
depois uma biogênese de cRNA e uma ação contra o invasor. Vou explicar detalhadamente cada uma dessas etapas. Imagina aqui uma célula, né, de uma bactéria, certo? Ou uma arqueia, está sendo infectada, atacada por um bacteriófago. É um vírus, gente, que, pelo seu nome, como o seu nome diz, né, um bacteriófago, ele utiliza de células bacterianas, né, para se replicar. E com isso, ele introduz o seu material genético nessas células. E aí que entra a primeira etapa de CRISPR. Quando a célula bacteriana ela percebe, né, de uma forma molecular, que esse material genético, esse DNA viral, está sendo introduzido em sua célula, ela começa a produzir umas enzimas chamadas Cas, que vão literalmente chegar até o DNA viral e picotar ele em alguns pedaços, e curiosamente vão introduzir em seu próprio genoma. Ou seja, a bactéria vai pegar o DNA de vírus e colocar no seu genoma bacteriano, de uma forma repetida. E é daí que vem o nome de CRISPR, né? Eu falei que são aquelas repetições palindrômicas, curtas, regularmente interespaçadas. Então, é aí que vem, por quê? É assim que a bactéria introduz no seu genoma, dessa forma de repetições interespaçadas, certo? E para que ela vai introduzir esse DNA viral em seu genoma? Para que quando esse mesmo vírus for reinfectar essa bactéria novamente, ela já tem a informação desse DNA viral. Então ela vai começar a transcrever aquele DNA daquele vírus em forma de RNA, é aí que vem o nome cRNA, de RNA de CRISPR, e será picotado, né, fragmentado, e vão servir como guias para outras enzimas chamadas Cas, né, a família Cas é uma família muito ampla de enzimas, e juntos, né, essa enzima Cas, guiada por esse cRNA, que tem uma complementariedade por ser igual ao DNA viral, vão se ligar a esse DNA do vírus e vão destruir, né, uma ação, né, contra esse invasor, combatendo essa invasão. Então, gente, perceba que o CRISPR, como sistema imune de procariotos, é bem parecido com o sistema imune adaptativo de humanos, né? Como vocês sabem, quando a gente tem um contato com um patógeno pela primeira vez, a gente, na primeira resposta, a gente tem uma resposta muito tênue, muito baixa, e a gente não consegue combater, a gente sofre pelos sintomas daquele patógeno. Só que, à medida que ele se instala no nosso corpo, a gente começa a produzir anticorpos específicos para aquele patógeno. E quando ele vem novamente infectar a gente já está com uma linha de defesa muito preparada para combater ele, certo? Mas como que tudo isso se transformou numa técnica biotecnológica que a gente consegue aplicar a todos os organismos, de todos os reinos biológicos, né, tanto bactérias quanto fungos, plantas, animais, invertebrados, vertebrados, incluindo nós, humanos? Então, gente, CRISPR, eu não sei se vocês sabem, CRISPR consiste numa técnica de edição gênica que permite você alterar quaisquer nucleotídeos de um genoma inteiro. Então, imagina você está trabalhando com um genoma de humano, você tem lá 3 bilhões de pares de base, você consegue alterar uma letrinha daquele genoma, um A por um C, ou um G por um T, enfim. Você pode deletar, inserir ou substituir esses nucleotídeos, mas também vocês conseguem deletar genes completos de um genoma, ou até mesmo integrar genes de outros organismos, né, e no genoma que você está trabalhando, né, integrando um transgene, isso é, você pegar um gene de uma espécie X e introduzir no genoma de uma espécie Y. É por isso que vem a palavra transgene, certo? Então, gente, se a gente for fazer uma analogia agora de que o seu genoma é um livro que é organizado em capítulos e corresponde, né, analogamente aos cromossomos,
constituindo um conjunto de genes análogos às frases desse livro. Se a gente pensar dessa forma, a gente consegue imaginar CRISPR como se fosse um editor de texto. Eu tenho certeza que todos vocês já trabalharam com editor de texto, como o Word. O Microsoft Word é um programa que você consegue editar os trabalhos ali da faculdade, certo? Com precisão. Então, você consegue alterar uma letrinha, uma frase que você acha que está errada, que pode ser melhorado. Então, de certa forma, você tem uma frase, você consegue inserir elementos novos nessa frase, mudando o significado dela, ou até mesmo retirar alguns elementos que mudam também o significado dessa frase. Você pode substituir alguns desses elementos, deletar frases completas, ou até mesmo inserir frases que ainda não haviam sido escritas naquele documento. E assim, gente, como o Word faz, CRISPR faz essas alterações no seu genoma, no seu livro da vida, mudando o significado, ou melhor, como esse genoma se comporta, como que ele se expressa, quais são seus produtos e a interpretação das suas células, em relação a ele. Certo? Mas CRISPR vai além dessas edições no genoma. CRISPR funciona como se fosse um canivete suíço, em que uma mesma ferramenta você tem uma versatilidade de aplicações, Então, você vai, além da edição gênica, você vai para a marcação de DNA, você regula a expressão gênica, criva não somente DNA, você também faz a clivagem de RNAs, mapeia genes, rastreia RNAs, faz diagnósticos, enfim. Lá no final da palestra do minicurso, eu vou falar um pouco dessas aplicações alternativas de CRISPR. Bom, mas como que a gente consegue, então, dentro de bilhões de nucleotídeos, a gente consegue ir lá no nosso gene de interesse e fazer uma edição em uma única letra, em um único nucleotídeo. A técnica de CRISPR, gente, é composta por 3 componentes: a enzima Cas9, o RNA guia e o DNA alvo. Vamos por partes. O DNA alvo, gente, é aquele DNA que você está trabalhando na edição, que você pretende editar. Então, supondo que você está trabalhando com uma célula de humano, aquele DNA de humano é o seu DNA alvo. E nesse DNA alvo você tem a sequência alvo, que vai ser uma sequência de 20 nucleotídeos, certo? Mas como que você vai atingir essa sequência dentro daquele genoma gigantesco? Você vai utilizar uma molécula chamada de RNA guia. É basicamente uma molécula de RNA composta por uma sequência guia de 20 nucleotídeos e uma sequência universal de 80 nucleotídeos. Essa sequência universal ela serve apenas para dar uma estrutura, uma estabilidade termodinâmica nessa molécula. Enquanto a sequência guia, você vai desenhar ela de acordo com a sequência alvo, a sequência que você quer alterar. E assim, a sequência guia vai ter a complementariedade de bases, isto é, o C vai se ligar com o G, o T vai ligar com o A, em relação àquela sequência que você quer alterar, certo? Só que a gente tem o DNA-alvo, a gente tem a sequência, o RNA-guia, mas como que a gente faz aquele corte no DNA, que vai editar, vai se transformar, vai causar uma mutação, uma alteração naquele genoma? É aí que entra a enzima Cas9, É uma enzima bilobulada que ela tem 2 domínios catalíticos, isto é, ela tem 2 domínios que cortam o DNA, ou seja, ela vai cortar o DNA basicamente nas 2 fitas, mas ela não corta em qualquer lugar. Note que aqui existe um sítio que é um NGG. O N é qualquer nucleotídeo e GG são 2 guaninas. É aí que a enzima Cas9 ela se liga e é ativada. Então é por isso, gente, que a sequência guia que vocês vão desenhar tem que ser adjacente a um domínio PAN.
Porque se não tiver do lado do domínio PAN, a enzima Cas9, ela não vai se ligar a ele, então, portanto, ela não vai ser ativada, então não vai cortar o DNA. Assim, o RNA guia vai guiar, literalmente, essa enzima Cas9 para uma região alvo que tem, né, que é adjacente a esse domínio PAN. E assim que a enzima Cas9 ela reconhece esse domínio, ela abre a fita de DNA, né, o DNA que você vai editar, e realiza o corte na fita dupla. Vocês não acreditam, né? Eu tenho um vídeo aqui de microscopia de força atômica que mostra em tempo real a enzima Cas9 ligada ao RNA guia e já ancorados ao DNA alvo. E veja que em pouco tempo, né, acho que em torno de 30 segundos, esse complexo ribonucleoproteico já faz essa alteração, esse corte no DNA. Aqui dá para ver, então, essa ponta do DNA foi cortada. Só que, não sei se vocês lembram das aulas de biologia celular, existe um erro no DNA, a célula tem que fazer um reparo. E aqui, nesse caso, é um erro grotesco, porque você está cortando, literalmente, o DNA, as duas fitas do DNA no meio. E se isso não for reparado, a célula vai entrar em vias de morte celular programada, como a apoptose, certo? Só que, claro que tem bilhões de anos de evolução, e por isso as células têm um mecanismo de reparo muito bom. Na verdade, tem dois mecanismos de reparo de DNA. Junção de pontas não homólogas e reparo direcionado por homologia. Vamos começar com a junção de pontas não homólogas, ou NH-EJ. Imagina aqui que você tem um cromossomo que você está trabalhando, né, o DNA-alvo, tem o gene 1, o gene 3 e o gene-alvo, é o que você quer alterar, que sua orientadora, orientador pediu para você editar. Então, você fez um RNA guia que foi muito bom e conseguiu guiar a Cas9 até ele, e ela fez o corte, certo? Então, você liberou essas duas pontas desse DNA. Esse mecanismo de junção de pontas não homólogas, ele vai, né, como o nome propriamente diz, né, junção de pontas não homólogas, ele vai literalmente juntar as duas pontas do DNA, certo? Só que esse mecanismo de reparo, ele é minimamente propenso ao erro. O que isso significa? E quando ele juntar essas duas extremidades do DNA, ele vai causar alterações, erros nesse DNA. Mais especificamente, mutações indels. Indels significa inserções ou deleções de um ou poucos nucleotídeos. Então, quando você juntar essas duas extremidades, você pode ter um nucleotídeo retirado ou alguns inseridos. Assim, veja, imagina que você tem um gene que vai codificar uma proteína. Se você alterar os nucleotídeos, mesmo que seja um nucleotídeo, você vai alterar, você vai inserir uma quebra na fase de leitura desse gene quando ele for traduzido na proteína. O que isso significa? Quando ele for traduzido na proteína, aquela cadeia peptídica de aminoácidos daquela proteína não vai ter a mesma sequência de aminoácidos. E por isso, ela pode ter um stop codon prematuro, fazendo com que sua cadeia peptídica fique pequena. E assim, pode ser que os domínios e os sítios ativos dessa proteína não sejam mais funcionais. E assim, ela não exerce a sua função naquele organismo. E aí, você tem um fenótipo naquele organismo. Então, portanto, você tem esse gene nocauteado. Ou seja, você desligou ele. Só que existe uma outra forma mais precisa de você reparar esse DNA. O reparo direcionado por homologia, ou HDR. Você vai fazer o corte, né, no DNA da mesma forma que você fez anteriormente. Só que agora, gente, vocês não vão juntar as duas pontas. Vocês vão, além da Cas9, do RNA guia, vocês vão inserir uma molécula adicional chamada de
DNA doador. O que é esse DNA doador? Esse DNA doador, gente, é basicamente uma fita de DNA que contém a sequência do gene-alvo que você está alterando, só que já na versão nocauteada. Quando você mandar sintetizar, você vai ter aquela sequência já alterada da forma que você deseja. Só que de forma flanqueada, ou melhor, adjacente a esse gene-alvo, nessa sequência, você vai ter sequências que são homólogas àquelas adjacentes ao seu gene-alvo no DNA que você está cortando. E aí, por homologia, essa sequência que você está doando para o organismo vai ser inserida na região de corte. E assim você introduz aquela sequência naquele cromossomo. Só que veja, a gente não precisa necessariamente colocar o mesmo gene-alvo lá nocauteado. A gente pode colocar outros genes. E aí que vem a possibilidade de você colocar um gene de uma espécie Y nesse genoma da espécie X. E aí você tem a integração desse transgene no genoma, certo? Bom, mas como que a gente consegue desenhar um RNA guia de uma forma que a gente consegue, né, fazer com que a gente realize o corte naquele DNA e esse gene seja realmente nocauteado? Bom, imagina que você tem um gene-alvo com uma estrutura de um promotor e suas sequências de exons, certo? As estruturas codificadoras de proteínas, que, né, tem seus introns entre esses exons, e esse conjunto de exons vai transcrever um RNA mensageiro e vai ser traduzido em uma proteína funcional, com uma cadeia peptídica desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Se a gente desenhar um RNA guia para guiar a Cas9 para fazer o corte no exon 1, a gente vai fazer aquela alteração daquele nucleotídeo bem no início dessa proteína. E assim, a gente pode, né, por sorte, fazer com que essa estrutura proteica tenha um stop codon prematuro. Aí ela não vai ter aquela cadeia peptídica inteira, a gente vai ter parte dela, e de certa forma a gente acredita que editando o exon 1, você não produza todos aqueles domínios que garantem a função daquela proteína naquele organismo. Só que se a gente desenhar o RNA guia para os outros exons, possivelmente a gente vai ter a proteína já com algum ou todos os domínios traduzidos. Então, gente, imagine que essa estrutura proteica dentro do organismo, ela vai exercer sua função. E mesmo que você corte alguns desses exons 2, exon 3, exon 4, mesmo que você faça alteração neles, a proteína já não vai ser tão alterada assim. Ela vai exercer totalmente ou parcialmente a função dela no organismo. Então você não vai ter aquele fenótipo claro naquele organismo. E aí você vai falar para a sua orientadora assim, poxa, mas eu desenhei o RNA guia e realmente fez o corte. E ela vai perguntar, mas cadê o fenótipo? Cadê o efeito disso no nosso organismo? Não estou enxergando. Provavelmente foi por conta desse mau posicionamento do RNA guia no genoma. Bom, gente, e agora é a hora que eu vou mostrar para vocês como que a gente desenha esse RNA guia. Como assim a gente consegue construir uma molécula que seja complementar a um gene que eu quero editar? Essa parte a gente consegue fazer no computador. E a parte mais importante de um projeto de CRISPR, de todos os projetos de CRISPR. Porque é isso que vai garantir a especificidade e o corte da Cas9 na região correta daquele genoma que você quer alterar. Eu preparei uma atividade prática aqui para a gente. Eu imaginei que teria menos pessoas, então fica um pouco difícil para a gente fazer em tempo real, um ajudando o outro.
Eu vou liberar os links das ferramentas, das plataformas que eu vou utilizar aqui no chat para vocês. E se alguém tiver interesse de acompanhar, fique à vontade. No final desse mini curso, eu vou disponibilizar um tempo para vocês perguntar, tirar quaisquer dúvidas. Vou deixar meu e-mail também para escrever, caso vocês não estiverem conseguindo desenhar um bom RNA guia, eu estarei disponível. E, basicamente, a gente vai utilizar a plataforma NCBI para justamente, eu mandei aqui no chat essa plataforma. A gente vai acessar um gene de humanos, ou seja, a gente vai editar aqui, a gente vai construir um RNA guia de um gene de humanos, chama BCL11A. Esse gene, ele inibe, né, quando ele está ativo, ele inibe a produção de hemoglobina fetal. E a gente tem a ideia de nocautear esse gene, fazendo com que aumente o nível de hemoglobina fetal em uma pessoa, certo? Então, não sei se vocês estão familiarizados com a NCBI, aqui tem a página do gene, tem todas as informações de que organismo é, no caso de Homo sapiens, quando foi obtido, quais são os autores. Mas, gente, lembra que eu falei que o RNA guia ele deve mirar o exon? Então, a gente não tem que pegar a sequência do gene aqui embaixo, né, que é essa sequência com essa imensidão de nucleotídeos aqui, pode ver que esse gene é bem grande. A gente quer apenas a região do exon. E, de preferência, aquele primeiro exon, porque a gente quer alterar a proteína de uma forma que a gente tenha aquele fenótipo. A gente tenha aquele aumento de hemoglobina fetal no Homo sapiens que a gente está editando. Aqui, não sei se vocês podem perceber, e bem logo acima da região nucleotídea, né, da sequência de nucleotídeos, a gente tem as sequências de exons. Basicamente, é clicar no primeiro exon, não sei se dá para enxergar aqui, clicar no primeiro exon e a página já vai direcionar a gente, né, grifando esse primeiro exon dentro de toda aquela sequência genômica. A gente pegar essa sequência, a gente vai utilizar para desenhar um RNA guia, a gente vai, né, clica aqui em Fasta, no canto direito inferior, certo? E aqui a gente já tem essa sequência. Essa sequência aqui, gente, é o primeiro exon desse gene que a gente vai alterar. E a gente vai utilizar essa sequência porque a gente quer causar alguma mutação nessa região para a gente ter o efeito esperado. Assim, eu vou mandar para vocês agora o site do desenho da RNA guia. É a plataforma CRISPR que a gente utiliza para desenhar esse RNA guia. O que acontece? Aqui no CRISPR, ele divide em passos esse desenho de RNA guia. O primeiro passo é você introduzir a sequência genômica daquele DNA-alvo que você quer alterar. Tipicamente, um exon, é claro. E como a gente sabe muito bem, a gente já tem a sequência do primeiro exon daquele gene. Então, basta a gente copiar ela e colar aqui nessa caixa do Step 1. Só que assim, esse programa, ele vai encontrar uma forma de você desenhar um RNA guia para algum genoma que tenha esse exon de preferência. Só que aqui no Step 2, a gente precisa selecionar esse genoma desse organismo que a gente está trabalhando. No caso, aqui nesse programa, como default, né, como padrão, a gente já tem o genoma de Homo sapiens. Mas aqui tem genoma de muitos organismos, de plantas, de fungos, de bactérias, de animais. Então a gente deixa o Step 2 do jeito que está. E o Step 3 é basicamente a sequência PAN. Lembra aquele domínio NGG? Enzima Cas9 reconhece? Então,
ele varia de acordo com as enzimas que você utiliza. Não existe apenas a enzima Cas9. A família Cas é uma família muito ampla de enzimas que cortam DNA ou RNAs. A gente tem a enzima Cas9, Cas-X, Cas13. Aqui no caso, já está a enzima Cas9, e pode ver que é 20 pares de bases mais aquele NGG, né, que eu falei para vocês. Então, basicamente, gente, o Step 2 e o Step 3 a gente não precisa alterar. Basicamente, submeter a essa plataforma. E não demora muito a retornar para a gente um resultado, um bom resultado, na verdade. Certo, eu não sei se vocês estão fazendo aí, mas aqui na minha tela já apareceu o resultado. E aqui o programa, ele mostra a sequência que a gente depositou e os possíveis RNAs guias. Aqui para baixo mostra com precisão, né, de uma forma com ranqueamento de pontuações, quem é o melhor RNA guia. Aqui, no primeiro lugar, ele dá uma sequência guia, aquela sequência de 20 nucleotídeos do nosso RNA guia, mais a sequência PAN, que ele reconhece, o seu nível de especificidade, né, aqui no caso 94, né, em uma escala de 100, isso é consideravelmente bom, até em torno de 80%, isso ainda considera um RNA guia muito bom. Interessante aqui, gente, é que ele mostra quais são os possíveis off-targets. O que são off-targets? São alvos não desejáveis no genoma, e às vezes o RNA guia pode se ligar. Veja que, tipo assim, o RNA guia ele tem apenas 20 nucleotídeos. Você está trabalhando com DNA, o genoma tem 3 bilhões de nucleotídeos. É bem possível que esses 20 nucleotídeos do seu RNA guia core ou se anele ou pareie com outras regiões desse genoma, certo? Só que veja, às vezes esses off-targets não são realmente genes codificadores de alguma proteína. Às vezes, se você fizer um corte, você não vai ter um efeito naquele organismo. Além disso, esse RNA guia pode ligar aos targets, só que você pode se ligar a regiões intrônicas. Lembra, a gente foca nos exons, que são as regiões que transcrevem, que se expressam em proteínas. As regiões de introns, que são retiradas no momento que você transcreve para um RNA guia. São os intrometidos, que a gente tem que retirar eles. Então, eles não são transcritos, produzidos em uma proteína. Então, não tem importância você fazer um corte nessa região, certo? E pode cair em regiões intergênicas, né, entre genes, enfim, dá para garantir aqui uma segurança muito boa, né, por meio dessa ferramenta, CRISPR, porque depois disso, vocês vão comprar essa molécula e a orientadora de vocês não quer que vocês gastem dinheiro e tempo com uma coisa que não funciona, ou uma coisa que vai funcionar de maneira errada, trazendo mais trabalho para vocês, certo? Só que, gente, existem outras regras para o desenho de RNA guia, como, por exemplo, a gente precisa garantir que essa sequência guia, essa sequência alvo, ela acontece uma vez só no genoma completo daquele organismo que você está trabalhando. E para isso, como a gente pode ver isso? A gente pode ver pela ferramenta BLAST. Eu vou disponibilizar aqui o link para vocês, novamente. Bom, o pessoal aqui falou que deu certo o desenho, muito bom. E, gente, aqui no BLAST, o que vocês vão fazer? Quem não sabe, BLAST é um banco de dados enorme, na verdade, é uma ferramenta que utiliza um banco de dados enorme de sequências genômicas. Você utiliza, vamos supor, você tem uma sequência que você quer ver se tem num certo organismo. Você pega essa sua sequência, consulta, e faz alinhamentos
com todas as sequências que está nesse banco de dados. E nesse banco de dados tem sequência de humano, de cachorro, de sapo, de tudo, de bactérias, de plantas. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer verificar se nossa sequência guia acontece uma só vez naquele genoma que a gente está trabalhando, que é de Homo sapiens, certo? Bom, o que a gente precisa fazer? A gente tem que copiar aquela primeira sequência que o CRISPR deu para a gente como resultado e jogar aqui nessa caixinha que fala para a gente introduzir a sequência FASTA. Sequência FASTA é essa sequência de letras que correspondem a nucleotídeos. Então, veja que aqui, gente, a gente tem os 20 nucleotídeos que o CRISPR deu para a gente, mais a região PAN. Para não ficar esse espaço aqui, a gente pode tirar, certo? Para atrapalhar nossas análises. Certo, a gente quer ver se essa sequência ela acontece uma só vez no genoma de humanos. Aqui, a gente tem que selecionar o conjunto de pesquisa, né? E, primeiramente, a base de dados. Qual será a base de dados? Aqui está a Nucleotide Collection. A gente vai selecionar aqui RefSeq Genome Database, que é o banco de dados, gente, das sequências de referência dos genomas dos organismos. São aqueles genomas que são confiáveis, que são bem anotados, que são bem experimentalmente validados, certo? A gente vai selecionar aqui RefSeq Genome Database. E aqui em Organism, a gente vai escolher aquele organismo que a gente está trabalhando, para a gente acessar o genoma dele. Aqui no caso, a gente vai colocar Homo sapiens. Certo? Homo sapiens. Então, a gente colocou a nossa sequência guia, colocou RefSeq Genome Database e selecionou o genoma de Homo sapiens, certo? Aqui no resto pode deixar do jeito que está, do jeito padrão. Basicamente, agora, clicar em BLAST. O BLAST ele leva um tempinho, né, para encontrar essa sequência no genoma de humano, ainda mais que o genoma de humano é um genoma um pouco grande, mas em torno de 10 segundos ele já retorna um resultado para a gente. Bom, eu não sei se já apareceu o resultado aí para todos vocês. Os resultados do BLAST, gente, eles não são tão complicados quanto parecem. A primeira, para quem está trabalhando a primeira vez, é um pouquinho assim, né, onde eu tô. Mas eu vou explicar certinho para vocês. Aqui, gente, o BLAST, ele mostra, se vocês rodarem para baixo, ele mostra quais são as sequências significantes. São aqueles alinhamentos, gente, que teve entre a sua sequência guia o genoma e parte do genoma. Ou seja, você vai identificar naquele genoma aonde ocorre aquela sequência guia que o CRISPR deu pra gente. É onde a gente pretende fazer o corte, a gente quer editar ela, só que a gente não quer editar em outros lugares do genoma. Então, aqui mostra todos os resultados possíveis que nossa sequência de RNA guia pode ancorar. Mas será que todas essas regiões, será que todas elas têm a mesma especificidade que aquele nosso primeiro target, naquele gene que a gente quer editar? Será que todos eles têm a mesma chance de se encontrar com a nossa molécula? Bom, aqui, gente, se vocês clicarem em cima do primeiro resultado, Homo sapiens chromosome 2, é o cromossomo onde a gente quer editar ali nosso gene, se vocês clicarem, aqui mostra o alinhamento. Aqui, ó, a gente tem a nossa sequência que a gente introduziu, né, dos
20 nucleotídeos, 20 nucleotídeos, mais a região, né, o domínio PAN. Então, 23 nucleotídeos. Aqui, alguém abriu o microfone aí. E aqui está anelado, ou melhor, pareado com uma sequência do genoma de humano, que começa nessa posição e termina nessa posição. E aqui mostra, gente, aqui em identities, é a identidade, significa quanto daqueles nucleotídeos da nossa sequência e pareou a nossa estrutura que a gente quer editar ali naquele genoma, naquele gene. E de 23 nucleotídeos, os 23 se anelaram. Então a gente tem 100% de identidade entre essas duas estruturas. Sem gaps. Gaps significa buracos entre essas letras. Às vezes a gente pode ter um C que não se alinhou aqui com essa sequência. Bom, aparentemente, a gente tem, né, um alvo que certamente nosso RNA guia vai ligar. Em segundo lugar, aqui nesse range 2, a gente tem outra sequência. Só que essa sequência aqui, gente, apenas 14 nucleotídeos têm identidade, ou seja, são os mesmos com os nossos 23 nucleotídeos. Então, o RNA guia não vai se ligar totalmente nessa região. Vai faltar alguns nucleotídeos para se parear. Isso chama mismatch. É quando não dá aquele match entre nucleotídeos, certo? E isso, gente, garante uma especificidade muito menor. A chance desse pareamento acontecer é muito baixa. Como a gente pode ver aqui no expect, a chance disso acontecer ao acaso. Veja que aqui está 3 elevado a menos 4 para o nosso primeiro resultado. Então, quanto menor esse valor, menor a chance desse alinhamento acontecer ao acaso. Ou melhor, a gente pode pensar na significância estatística. É quase igual o p-value. Quanto menor o p-value, mais significante é aquele dado, certo? Bom, gente, a gente viu então aqui nossa sequência guia se liga a uma região de interesse, que é a nossa região de interesse, e se liga a outros lugares, como off-targets, só que eles não têm uma especificidade relevante. É por isso que a plataforma CRISPR ranqueia essa sequência guia como um bom candidato, certo? Só que, claro, que nada na genética é tão simples. A gente tem outra regrinha para o desenho desse RNA guia. Essa molécula aqui, gente, ela precisa ter em torno de 50% de guanina e citosina. Ou seja, 20 nucleotídeos, em 23 nucleotídeos, a gente tem que ter 50% ou guanina ou citosina. Por que isso, Daniel? Justamente para garantir uma melhor estabilidade dessa molécula quando for ancorada ao DNA-alvo. Eu não sei se vocês lembram, quando um A se liga a um T, eles fazem 2 ligações de hidrogênio. Quando um C se liga a um G, eles realizam 3 ligações de hidrogênio. É uma ligação mais forte, que precisa ter uma energia maior para quebrar essa interação. E como que a gente pode ver se essa nossa sequência aqui realmente tem 50% de guanina ou citosina? Bom, Daniel, é só pegar os 23 nucleotídeos, contar cada guanina, cada citosina, somar tudo, dividir por 23. Sim, é esse o raciocínio. Mas quando se trabalha com sequências maiores, a gente não vai ficar fazendo esse tipo de trabalho. A gente vai utilizar uma ferramenta básica, eu vou deixar o link para vocês, que serve para o cálculo dessa quantidade, desse percentual de guanina e citosina,
certo? Bom, aqui, gente, ó, pode ver que é percentual de GC que vai ser calculado, certo? Essa ferramenta é muito simples, ele faz basicamente aquela continha que a gente imaginou como seria. Aqui, ele pede para a gente introduzir a nossa sequência de DNA ou RNA, tanto faz. A gente já tem nossa sequência. É aquela sequência que o CRISPR deu para a gente, certo? Então, vamos colar aqui. Aquela sequência de 20 nucleotídeos da sequência guia, mais os 3 nucleotídeos, mais os 3 nucleotídeos do sítio PAN. Basicamente, é copiar aqui e clicar aqui em Calculate e calcular. Aqui ele conta o número de adeninas, o número de timinas, de guaninas, citosinas. E aqui dá um percentual, aqui ó, dá o percentual de guanina e citosina. Veja que deu 65,2%. Isso é muito alto? É. Existe um desvio padrão assim permitido, né? Que pode ser 45 a 55% de guanina e citosina. E 50% é o ideal. Só que quando passa disso, a chance dessa molécula anelar, isto é, se parear em si mesma, é muito grande. Isso em temperaturas, temperatura ambiente. Então, gente, não é um bom candidato para a gente comprar. Essa molécula aqui não vai agradar a sua orientadora, porque quando você for trabalhar com ela, ela vai estar anelada em si, formando uma estrutura de hairpin, não sei se vocês conhecem. Parece um grampo de cabelo. E por ela estar assim, ela não vai conseguir se ligar a Cas9, formando aquele complexo do RNA guia mais a Cas9, um complexo ribonucleoproteico, e depois guiar a Cas9 até a região que deve ser cortada, editada. E aí vocês vão lá tentar, vai passar dia, noite, tentando fazer edição, e não vai funcionar. Então a gente não vai comprar uma molécula como essa primeira que o CRISPR deu pra gente, certo? Então, perceba que, por mais que essas plataformas são bem validadas, existem inúmeros artigos que citam elas, que utilizaram elas, eu utilizei no meu mestrado, às vezes o melhor candidato não é realmente o melhor candidato. E, claro, que também tem o nosso azar, né, que justo o gene que sua orientadora pediu para você editar é um gene difícil de desenhar um RNA guia, né, e isso é basicamente azar. Então, a gente deve desenhar, verificar se outras moléculas têm, né, o mesmo percentual de GC, se tem o mesmo número de off-targets. Se a gente pegar, por exemplo, vou pegar aqui uma qualquer, vou pegar a quarta molécula, e eu vou calcular o percentual de GC dela. Não sei se ela tem muitos off-targets, mas vamos pelo menos verificar se o percentual de GC dela é muito alto ou muito baixo. Bom, já deu um pouco menos, deu 60%, 60,9% de guanina e citosina. Já melhorou um pouco. Então, veja que dá para resolver esses problemas, mas o melhor de tudo, gente, é vocês estarem aprendendo aqui como evitar esses problemas, como analisar previamente isso tudo e evitar o gasto de dinheiro, o gasto de tempo que você vai ficar lá trabalhando, a sua saúde mental vai ser muito mais economizada, né? Quando a gente não tem os experimentos dando certo, a gente fica meio abalado, mas tudo, né, a Jabu proporciona um curso que vai evitar tudo isso para vocês, gente. Então, basicamente, essa parte prática se resume a isso. Vocês já têm uma noção de como desenhar uma molécula de RNA guia. Vai guiar a Cas9 até o gene alvo, certo? Bom, vamos voltar então aqui para a apresentação.
Depois que a gente desenhou essa molécula, a gente conseguiu um RNA guia que pareia justamente no exon 1 do nosso gene de interesse. Ela tem 50% de chance, 50% de GC, de guanina citosina. Ela não tem off-targets, é um RNA guia perfeito do sonho dessa orientadora. Agora a gente tem que pedir a verba e ver como a gente pode obter esses reagentes de CRISPR, tanto a Cas9 quanto a RNA guia. Esses dois reagentes podem ser obtidos tanto na forma de DNA quanto na forma de RNA, e particularmente para a enzima Cas9, que é uma proteína, pode ser obtida na sua forma purificada, né, em forma de proteína já. Então, gente, aqui vocês veem, então, um vetor de DNA, tem um promotor T7 e tem a região genômica, a sequência genômica que vai transcrever, depois traduzir a enzima Cas9. Só que veja que ela é flanqueada por esses NLS. O que é isso, gente? São sinais de localização nuclear. É isso que vai fazer com que a proteína ela seja direcionada ao núcleo. Porque é no núcleo que a gente vai fazer essas edições, certo? É no DNA. Então, quando você for desenhar um vetor de DNA, vocês, né, vão colocar a sequência genômica de Cas9, vão ter que colocar esses dois NLS. Junto com o terminador de transcrição, porque a transcrição deve parar aí, e depois uma outra região promotora, o 6, em seguida, uma sequência que vai transcrever aquele RNA guia. E lembre-se que o RNA guia é composta tanto por aquela sequência guia, você desenhou pelo CRISPR e deu tudo certo, de 20 nucleotídeos, quanto aquela sequência scaffold, a sequência universal de 80 nucleotídeos. Então, veja que essas duas coisas devem estar bem juntas para que esse RNA tenha uma estrutura bem termodinamicamente estável. E assim, depois que vocês introduzirem esse vetor, ele vai transcrever o RNA mensageiro da Cas9, vai traduzir uma Cas9 e também vai transcrever o RNA guia. E lá no interior da célula, da célula de humano que você está trabalhando, eles se juntem, vão diretamente ao núcleo fazer a edição. Mas também tem como você pedir o RNA guia diretamente na forma de RNA mensageiro, né? Na verdade, RNA, vai ter um RNA guia, não vai ser um RNA mensageiro, e a Cas9 na sua forma já purificada. Por exemplo, no meu mestrado, eu basicamente comprei um vetor de DNA que vai ficar transcrevendo o RNA guia, e de uma forma barata, porque eu fiquei transcrevendo várias vezes, então eu tenho moléculas infinitas, não infinitas, mas muitas moléculas desse RNA guia, e eu comprei a proteína Cas9 já purificada. Basicamente, gente, eu juntei essas duas moléculas e fiz um complexo ribonucleoteico. Mas depois disso, o que a gente tem que fazer, né? Depois que a gente tem essas moléculas já nos tubos e na nossa bancada? Como que a gente vai introduzir isso na nossa célula de trabalho, seja, né, na sua planta, na sua bactéria, humano, enfim? Gente, dependendo do organismo que vocês estão trabalhando, existem inúmeras formas de você introduzir, administrar esses reagentes de CRISPR, isto é, a Cas9 e aquele RNA guia. Vamos supor que você esteja trabalhando, então, com humanos. Você pode, basicamente, colocar essas moléculas num DNA viral, por exemplo, e fazer com que adenovírus faça a transdução desse DNA para o interior da célula que você está trabalhando. Ou se você está trabalhando com nematóide, C. elegans, por exemplo, dá para você microinjetar essas células diretamente no núcleo das células desse nematóide. Ou se você está trabalhando com plantas, dá para você introduzir por meio de biolística,
que funciona como se fosse esse revólver aqui, você carrega com os reagentes e você bombardeia as células, literalmente bombardeia, fazendo com que elas sejam introduzidas. Lá, se vocês estão trabalhando com bactérias, fungos, dá para você dar choque na membrana plasmática dessas células, fazendo com que abra poros na membrana e assim, né, por polaridade, essas moléculas são encaminhadas para o interior da célula e depois para o interior do núcleo. Se você está trabalhando com plantas, por exemplo, dá para também fazer agroinfiltração, né, que você, utilizando uma seringa sem ponta, você consegue, basicamente, com pressão, introduzir esse líquido, essa solução, na região abaxial de uma planta, e assim você consegue alterar essas sequências. Mas também, não sei se vocês conhecem, existe uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. A bactéria que tem no solo, e ela é utilizada nesse contexto biotecnológico por quê? É uma bactéria que ela é capaz de doar parte do seu DNA para um hospedeiro, para uma planta. Então, se a gente colocar um vetor de DNA de CRISPR, né, temos a proteína Cas9 e o RNA guia, nessa bactéria, introduzir essa bactéria numa semente ou numa planta, a gente consegue fazer com que ela doe essa maquinaria de CRISPR para aquela planta que você quer editar. É assim que eu vou fazer, por exemplo, o meu trabalho de doutorado. Recentemente, eu pedi já as moléculas, basicamente eu vou editar primeiramente dessa forma. Eu coloquei a sequência do RNA guia que eu desenhei, mais a sequência que vai codificar Cas9, vou introduzir na agrobactéria e colocar, então, em um calo embriogênico de uma planta. E aí vai dar uma origem a uma planta totalmente editada. Nesse caso de agroinfiltração, a gente tem apenas essas células editadas, né? E a minha ideia é gerar um organismo editado por completo. Bom, depois que você fez a administração desses reagentes no seu organismo de interesse, você precisa mostrar, então, para a sua orientadora que, olha aqui, ó, funcionou, consegui editar. Primeiramente, vale a pena você fazer uma avaliação fenotípica. Isso é você avaliar aquela célula, ou aquele animal, aquela planta, você editou, desenvolveu aquele fenótipo que você esperava. Às vezes, sei lá, eu estou editando um gene e quando nocauteado, ele causa o albinismo em plantas. E aí você vê se realmente a planta está albina ou não, de uma forma qualitativa. Então, às vezes, vamos supor, aqui tem um exemplo, né, de um camundongo selvagem, não editado, um camundongo que foi editado para o gene GDF8. E é sabido que quando você edita esse gene, quando você nocauteia esse gene, o organismo produz um percentual de massa magra, de músculo, muito maior do que o indivíduo selvagem. E aqui vocês podem ver como que esse camundongo aqui está bem marombado perto desse ratinho, desse camundongo, me perdoe, que não foi editado. Mas às vezes a gente não quer causar essas edições e vai, né, ter fenótipos muito intensos ou fisiológicos no organismo. Dá para a gente utilizar marcadores de seleção. Como, por exemplo, você inserir um gene de resistência a antibiótico a uma bactéria e colocar ela num meio de cultura com antibiótico. Se ela crescer e desenvolver naquele meio, quer dizer que ela é resistente àquele antibiótico. Então você conclui que realmente aquele gene de resistência ao antibiótico foi introduzido naquela sua bactéria. Mas também dá para utilizar outros genes marcadores de seleção, como, por exemplo, genes que codificam proteínas fluorescentes.
Eu acredito que todos vocês conhecem aquela proteína chamada GFP, aquela Green Fluorescent Protein, e emite aquela fluorescência verde. Aqui vocês podem ver ratos que foram editados em selvagem. E dá para ver claramente o fenótipo da GFP, né, emitindo sua fluorescência, bem contrastante com aquele indivíduo que não foi editado. Isso dá para fazer em todos os organismos, gente, tanto em mamíferos, mas também em plantas e bactérias, fungos, ciliados, tudo. Até humanos, inclusive, mas a gente não vai editar um humano e colocar um gene de GFP nele, né? Ninguém quer ficar brilhando no escuro, eu acho. E a gente também pode detectar as mutações. Veja que, gente, avaliar o fenótipo não é suficiente para você convencer sua orientadora, para você convencer os revisores da Nature, que é a revista que você vai submeter seu trabalho. Então, você precisa detectar a nível molecular, seja por DNA, por RNA ou proteína. Aqui no caso, gente, a gente vai focar em DNA, porque é o mais utilizado na comunidade científica. É o mais barato, de certa forma, é o mais confiável, é o mais preciso. E isso pode ser feito, né, a nível de DNA, por sequenciamento ou por ensaios de enzimas. Aqui, vocês veem, então, um perfil de sequenciamento de um indivíduo insta que foi editado. Aqui vocês veem, então, a estrutura do gene que foi editado. Aqui tem a sequência alvo. Veja, 20 nucleotídeos mais a região de NGG. Aqui, no caso, IgG. Depois disso, a gente tem outras sequências iguais, na verdade não iguais, mas que foram alteradas, que foram editadas. E veja aqui, ó, por exemplo, nessa primeira sequência, a gente tem mais um. Mais um significa que teve a inserção de um nucleotídeo comparando com a sequência não editada, selvagem. Se vocês perceberem, aqui tem um AATA, e aqui tem AATTA. Né? Então, teve essa inserção dessa timina. E, por outro lado, né, aqui vocês veem menos 41 nucleotídeos. Vocês teve, então, podemos observar que teve menos 41 nucleotídeos nessa sequência. Você teve uma deleção de 41 nucleotídeos. Ou 42, e assim vai. Mas, como a gente mora no Brasil e a gente não tem muito dinheiro, a gente não pode sempre sequenciar. A gente faz isso da maneira dá, né? A gente faz ciência do jeito que dá. A gente vai fazer, então, um ensaio enzimático de clivagens de bases não variáveis, ou melhor, o MC, que é uma maneira barata de você detectar uma mutação, mas não porque é barato que seja pior. É também muito bem aceita pela... Existem trabalhos da Nature, na Science, que envolvem esse tipo de análise. Como que isso funciona? Vamos por partes. Imagina lá que você tem, então, uma amostra experimental, você editou, fez alteração, CRISPR, amostra controle, certo? Controle negativo que não foi editado, amostra selvagem. Para trabalhar com isso, você precisa amplificar muito o número dessas estruturas, dessas sequências. Então, você vai fazer a PCR, aquela reação em cadeia da polimerase. Eu acredito que vocês já ouviram falar bastante. Se eu não me engano, é a segunda técnica na genética mais utilizada. E depois que você amplificar tanto essas amostras experimentais editadas e as amostras controle não editadas, você vai separar elas e vai cruzar elas todas, cruzar cadeia editada com cadeia não editada, e você vai fazer uma hibridização cruzada.
formando heteroduplexes. O que isso significa, gente? A gente vai ter estruturas que uma cadeia é editada e uma cadeia não é editada. E o fato dessas cadeias serem diferentes, mesmo que seja um nucleotídeo diferente, a gente tem um mau pareamento. E esse mau pareamento leva ao surgimento dessas protuberâncias, que são essenciais para que a T7-endo, que é uma enzima nuclease, faça o corte, que ela é capaz de detectar essas protuberâncias e fazer o corte. Ela só detecta essas protuberâncias, na verdade. E assim, depois desse ensaio de clivagem por essa enzima, você consegue visualizar o resultado em um gel de agarose, que vocês já ouviram falar também, provavelmente. Então, imagina aqui, ó. Aqui tem uma fileira que é controle, fileira ladder, e aqui vocês têm as amostras. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que essa 1 e 2 aqui, nesse quadradinho verde, a gente vê fortemente duas bandas diferentes em cada uma delas. O que isso significa, gente? Quer dizer que teve aquela formação daquele heteroduplex, daquela cadeia editada com a não editada, formou a protuberância, a enzima T7 cortou essa estrutura e cortou em dois pedaços. Dois pedaços que têm pesos moleculares diferentes. E por isso você vê duas estruturas aqui em lugares diferentes, certo? Do outro lado, aqui na amostra 5 e 6, a gente vê apenas uma banda. Isso significa, gente, que não teve mau pareamento, então não formou protuberâncias, a T7 não reconheceu nada, então não teve essa separação dessas sequências. Então, aqui em verde, você diz, então, que realmente tem mutação, e você confirmou isso. E aqui, em 5 e 6, nesse quadrado vermelho, eles falam que, infelizmente, não deu certo, vamos repetir e trabalhar mais um pouco. Bom, gente, deu para ter uma ideia, um panorama assim bem básico e geral sobre como a gente pode editar genes utilizando a técnica, mas como eu falei para vocês, a técnica de CRISPR é como um canivete suíço, é uma caixa de ferramentas. E em uma mesma tecnologia, você tem uma versatilidade enorme, né? Você pode trabalhar em diversas formas. Eu vou passar aqui por cima rapidamente para vocês. A gente consegue regular a expressão gênica. Mas, Daniel, isso não é possível fazendo a edição? Porque se eu fizer um corte no DNA, ele não vai expressar mais. Sim, mas às vezes tem situações que você não quer cortar aquele DNA. E tem vezes que você não quer diminuir a expressão, você quer aumentar. Nesse caso, a gente vai ver aqui. Só que, gente, lembra que eu falei que aqui a gente não vai cortar o DNA. E é por isso que a gente vai utilizar uma enzima Cas9 modificada, chamada BED-Cas9. BED de morta. Por quê? Porque ela é cataliticamente inativa. Ela não vai cortar o DNA. Ela só vai reconhecer. Ela ainda vai ser guiada por uma RNA guia, aquele gene que você quer aumentar a expressão. Só que nessa situação, a gente vai utilizar a BED-Cas9, mas ela vai carregar uma molécula ancorada a ela, que será um ativador da expressão. Pode ser um fator de transcrição, por exemplo, né? Um enhancer, enfim, uma proteína que induza a expressão daquele gene. Então, às vezes a gente tem uma expressão anteriormente baixa, a gente consegue aumentar a expressão daquele gene, né? Ou a forma que ele produza, né? Os seus transcritos e suas proteínas. Do outro lado, né, de uma forma contrária, a gente consegue fazer a mesma coisa se a gente quiser reprimir a expressão de um gene. A gente também utiliza a BED-Cas9,
não vai cortar o DNA, criada por RNA guia, só que agora, ao invés de um ativador, a gente vai utilizar um repressor, que vai inibir a transcrição daquele gene. Às vezes, por exemplo, impedindo com que a DNA polimerase, a RNA polimerase, se ligue àquela região promotora daquele gene e faça transcrição, certo? Então, a gente consegue, dessa maneira, diminuir a funcionalidade, né, o funcionamento, na verdade, desse gene. A gente pode rastrear o RNA ao longo das células. A gente vai utilizar aqui uma DED-Cas9, que não vai cortar nada, ligada ao RNA guia, que vai guiar a DED-Cas9 ao RNA que você tem interesse. Só que agora não vai ter ativador nem repressor. A gente vai colocar uma molécula de GFP ancorada ao Cas9. Melhor, a DED-Cas9. E assim, por fluorescência, a gente consegue verificar na célula, em tempo real, onde que aqueles transcritos estão passando. Gente, existe uma via muito comum, ou melhor, canônica, bem normal, padrão, e os transcritos são direcionados. E às vezes, se existe um desvio, às vezes isso pode ser um perfil para um diagnóstico de uma doença, como, por exemplo, o câncer, que pode ser diagnosticado dessa forma para alguns casos. Outra forma da gente utilizar a técnica é a edição de bases de DNA. Daniel, a gente não vai fazer, a gente já não fez a edição anteriormente? Sim, só que agora você não vai cortar o DNA e você vai fazer isso de uma maneira muito mais precisa. Você vai mexer com um único nucleotídeo que você tem interesse. Aqui a gente vai usar uma DED-Cas9, né? Como eu disse, a gente não vai fazer um corte, guiado pelo seu RNA guia, aqui por sgRNA, que é Single Guide RNA. Só que agora a Cas9, ela é ligada a uma outra enzima chamada citidina desaminase. Uma enzima que ela reconhece na sua sequência alvo que você quer alterar, alguns nucleotídeos de citosina. Só que, como o nome diz, né, citidina desaminase. Ela realmente tira as aminas dessa citosina, na verdade, a única amina que tem na citosina, e aí ela basicamente transforma essa citosina em uma uracila. Né? Uma uracila é uma citosina sem a amina. Só que, veja, a gente aqui tem uma guanina ligada a uma uracila. Existe um mecanismo de reparo do DNA nas nossas células que, quando percebe essas bases que não são correspondentes, ela vai lá e repara isso. E é assim que, então, a célula de guanina e citosina transforma em adenina e timina, certo? E, por fim, é possível detectar ácidos nucleicos, como DNA e RNA, em amostras. Isso é interessante quando a gente quer fazer diagnósticos de, por exemplo, infecções virais, como, por exemplo, a infecção por coronavírus. Hoje foi publicado na Science como um método e pode ser utilizado especificamente para coronavírus. A gente consegue detectar a presença de um coronavírus em 5 minutos, utilizando essa técnica, chamada Sherlock. É uma adaptação de CRISPR para essa funcionalidade. Como que funciona isso, gente? A gente vai pegar uma amostra de um paciente que a gente suspeita de estar positivo, né, para coronavírus. Então, você vai pegar aquela amostra, por exemplo, mucosa nasal, e aí você vai amplificar o número de RNA daquele coronavírus, né, do SARS-CoV-2. E você vai aumentar muito a quantidade daquele RNA. Depois disso, você vai adicionar a essa amostra moléculas de RNA que são chamadas de reporters. Elas carregam fluoróforo, uma molécula que emite fluorescência quando são cortadas. Depois disso,
você vai adicionar uma enzima chamada Cas13. Não é Cas9, é Cas13A. Ela não corta DNA, ela corta RNA. E assim, gente, a Cas13 vai começar a cortar especificamente aquele RNA viral do coronavírus, porque ela carrega consigo um RNA guia que vai levar ela a uma região conservada desse RNA viral. Uma vez que ela começa a cortar, ela se liga a esse RNA viral, ela é ativada e ela começa a cortar todo tipo de RNA na sua volta. E assim ela corta também aquela molécula reporter. Quando clivada, emite sinal. Então, se ela cortar, vai emitir o sinal e você consegue verificar, né, confirmar que foi positivo aquele vírus naquela amostra. Gente, imagina, né, a gente tem uma versatilidade muito grande dessa técnica e a gente pode aplicar de várias formas possíveis na nossa sociedade. A gente pode trabalhar com isso na ciência básica, na medicina, na indústria, na agricultura e veterinária, e cada vez mais esse leque, né, de aplicações é expandido. Vou passar rapidamente em cima de algumas, como por exemplo na pesquisa básica, gente. A gente hoje tem muitos dados de genoma nos bancos de dados, como aquele NCBI que eu mostrei para vocês. A gente precisa dar um sentido para esses genomas, porque é um monte de letra ali que a gente não sabe a função daqueles genes, certo? Então, é aí que entra a genômica funcional. Se você quer ver a função de um gene, a melhor forma de você fazer isso é tirando ele. É você inativando e vendo o efeito dele, certo? Então, nesse caso, aqui em arroz, a gente tem uma planta selvagem, e essa planta aqui que não se desenvolveu, né? Dá para ver que ela, na verdade, é bem contrastante o desenvolvimento dessas duas plantas. Por quê? Porque editaram um gene chamado MPK1. E antes eles não sabiam disso, mas eles viram que é fundamental para o desenvolvimento embrionário dessas plantas. Assim, eles descobriram um gene que é essencial para o desenvolvimento dessa planta, e pode ter até aplicações no futuro. Né? Veja aqui o embrião normal e o embrião anormal. Né? Esse embrião aqui, na verdade, ele é muito menor do que esse embrião normal. Aqui a gente pode também garantir que as plantas têm resistência a doenças, como, por exemplo, a Arabidopsis italiana, uma planta modelo para estudos genéticos, é frequentemente infectada por potivírus. E aqui eles mudaram o único gene da planta, fazendo com que ela ganhasse uma resistência a esse vírus. Eles editaram várias plantas e inocularam esse vírus no interior desses organismos. Só que eles inocularam esse potivírus junto a uma molécula de GFP. E assim, aqui na wild type, que é a planta selvagem, a gente consegue ver onde esse vírus está na planta. Enquanto que as outras plantas editadas têm ou nada ou bem pouco dessa carga viral. Isso é interessante, gente, no sentido da gente construir um organismo que seja resistente a alguma doença, e a gente pare de fazer com que essas pessoas continuem jogando agrotóxico a rodo nas plantações, certo? Aqui, interessante, é que recentemente a Victoria Gray, essa paciente aqui, estadunidense, foi curada pela primeira vez na história, né, da sua doença de anemia falciforme, utilizando a técnica de CRISPR. E como que isso foi feito? Os médicos retiraram células-tronco da sua medula óssea e eles tiveram a ideia de editar um gene chamado BCL11A. Eu não sei se vocês lembram desse gene, mas é o gene para o qual vocês desenharam a RNA guia nessa aula aqui, nesse mini curso. Bom, como eu falei para vocês, esse gene BCL11A, ele se torna ativo com 4 meses de vida, fazendo com que ele iniba a produção de hemoglobina fetal. Esses médicos tiveram a ideia de
editar nas células-tronco dessa mulher, fazendo com que o gene não tenha mais efeito, então pare de inibir a produção de hemoglobina fetal, aumentando seus níveis. Gente, de fato, hoje 50% das hemácias, né, das hemoglobinas, na verdade, me perdoa, das hemoglobinas dessa paciente são hemoglobinas fetais. E isso aumentou drasticamente a eficiência no transporte de oxigênio, e essa mulher hoje não é mais afetada pelos sintomas dessa doença. Interessante também é que 80% das células-tronco dessa mulher, depois de um ano, carregam essa mutação, essa edição, mostrando como que CRISPR não afeta a sobrevivência das células, ou pelo menos a essa edição. Gente, veja que vocês desenharam hoje uma RNA guia que pode salvar vidas. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar, mas a optogenética é uma área recente da genética. Opto vem de luz, genética é a ciência que trabalha com genomas e genes. Veja aqui que existem dois fragmentos separados de Cas9, com uma pecinha que parece duas peças de quebra-cabeça. Nessa forma fragmentada, a Cas9, ela não faz o corte no DNA. Ela só faz o corte quando ela é unida. E como que ela é unida? Apenas quando a gente emite um laser azul em sua estrutura. Aí ela se une e faz o corte no DNA, certo? Mas, Daniel, para que os caras foram fazer isso? A técnica já é complexa. Gente, é uma doença chamada melanoma, é o câncer de pele. Muitas vezes a gente quer eliminar apenas uma única aglomeração de células num determinado ponto da pele. A ideia desses pesquisadores, gente, foi introduzir essa forma fragmentada da Cas9 em todas essas células, fazendo com que seja editada as células apenas que foram expostas a um feixe de luz. E aí, basicamente, eles colocaram, como prova de conceito, eles colocaram uma molécula de GFP nessa estrutura. Só emite fluorescência quando elas estão juntas e realizam corte. E aqui, né, uma pele controle, e aquela pele que eles emitiram esse feixe de luz azul, e então teve a edição apenas onde a luz foi emitida e as células adjacentes mantiveram não editadas. Existe uma doença genética chamada retinite pigmentosa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se conhece alguém que tem essa doença. É uma doença que afeta os tecidos e as estruturas da nossa retina, com que as pessoas que têm essa doença enxerguem de uma maneira muito prejudicada. A ideia foi justamente editar esse gene que causa, né, essa doença, mostrando como isso é eficaz para melhorar o tecido dessa retina. Veja, aqui é um tecido de um rato modelo para essa doença, aqui é um rato normal, e aqui 2 ratos que foram editados, e dá para perceber claramente a diferença em relação àquele rato que tem a doença, né? Aqui vocês podem ver como que os cônios e bastonetes, eles são bem organizados numa retina normal, e numa retina afetada por retinite pigmentosa, é muito desorganizado, mal estruturado, certo? O HIV, todo mundo sabe que é um quebra-cabeça da humanidade, que a gente tenta lidar todos os dias, buscando a cura, e, de fato, CRISPR auxiliou muito alguns pesquisadores a retirar, né, totalmente sua carga viral no interior de células de humanos. Aqui desenharam um RNA guia específico para o vírus do HIV e colocaram uma Cas9 otimizada para humanos. Visto que no citosol houve já uma interação entre a Cas9 e o DNA viral,
Além disso, né, esse vírus ele introduz o seu material genético no nosso genoma. Mas mesmo assim, a Cas9 e a RNA-guia foram até o núcleo e retiraram completamente as sequências virais que estavam presentes nessa célula. Claro que existem também aplicações mais ousadas, como a ideia de você ressuscitar espécies que já foram extintas. Aqui nesse caso, gente, os pesquisadores estão lá de Harvard, estão tentando criar embriões híbridos de mamute e elefante, na ideia de algum dia conseguir trazer os mamutes de volta para a Terra. Isso é bem usado, eu acredito que os pesquisadores saibam do risco que isso tem, né, da gente criar um desequilíbrio ecológico com uma espécie que já foi extinta, e falar que, poxa, a gente está vivendo um aquecimento global, a gente vai querer colocar mamute na Terra, eu acho que não é muito viável, não é muito inteligente. Mas é interessante, às vezes, na ideia de você trabalhar na conservação de algumas espécies que estão ameaçadas em extinção. E outra aplicação, gente, é o armazenamento de dados em DNA. O que é isso, Daniel? Bom, não sei se vocês já ouviram falar, existe um filme que é um filme bem antigo, e foi um dos primeiros filminhos, assim, de curtas gravados na história, que é um homem cavalgando num cavalo. Basicamente é isso. Pesquisadores tiveram a ideia de decodificar cada pixel desse vídeo, e cada pixel compreende, né, uma informação binária de 1, 0, 0, 0, 1, enfim. Eles tiveram a ideia de traduzir essa informação binária, de 1 e zeros, para uma informação nucleotídica, certo? Sei lá, você imagina que 0 e 0 é igual a adenina, 0 e 1 é igual a uma guanina, 1 e 0 é igual a timina e 1 e 1 é igual a uma citosina, enfim. Eles fizeram isso, introduziram essa informação traduzida no interior do genoma de bactérias. Foram cultivadas em placas de Petri. Além disso, elas foram replicadas e armazenadas em refrigeradores menos 80, por um bom tempo. Depois desse tempo todo, esses pesquisadores tiveram a ideia de extrair o genoma dessas bactérias e sequenciar a região que eles introduziram essa sequência codificada desse filme. E depois, eles passaram de novo para a informação binária e conseguiram reconstruir o vídeo. Gente, isso é bem usado. Eu imagino que futuramente a gente não vai utilizar apenas pendrive como uma coisa revolucionária, mas não. A gente vai possivelmente armazenar nossos trabalhos, nossas teses, nossos artigos, nossos memes, nossas músicas, tudo em material genético, armazenando em bactérias, em tubos minúsculos que a gente pode deixar armazenado. E, sei lá, isso pode sobreviver por extinções. Essa informação vai ficar guardada ali de alguma forma, né? A gente tem informação de DNA muito antigo, a gente pode preservar também de uma maneira mais eficaz. O mais interessante de tudo isso é a gente reduzir o espaço físico, né, o volume físico daqueles grandes HDs de servidores, né, como a Amazon, que tem que guardar toda uma quantidade de dados, mas a gente pode utilizar isso em células. E a Microsoft já está atrás disso, já está bem focada nessa missão. Por fim, pessoal, vamos falar um pouco de questões éticas. Eu deixei para o final, para justamente a gente sair daqui se questionando um pouco isso tudo. Essa técnica ela é realmente disruptiva e ela vem apresentando ameaças e bastantes discussões quando a gente fala de experimentação em embriões humanos ou em células germinativas de humanos. São aquelas células que vão dar origem a outros indivíduos. Gente, a gente não conhece muito bem o genoma humano. A gente faz
20 anos que a gente tem ele sequenciado, mas a gente está trabalhando naquela genômica funcional, de ter que colocar, atribuir funções aos genes. A gente vai começar a editar genes sem saber das funções e tudo mais, a gente corre o risco de fazer edições não com consequências que a gente não estava prevendo antes. E pelo fato disso estar em embriões humanos ou células germinativas, isso pode ser passado por toda a geração, né? Se perpetuando de geração em geração aquela consequência. É possível reverter essa consequência? É. Mas a gente não precisa passar por isso, né, para corrigir esse problema. Além disso, pode cair naquela questão da eugenia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá em 1930, 40, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, nazista, teve aquele movimento de purificar a raça humana. A gente hoje, nós, biólogos, biomédicos, a gente sabe que isso não faz o menor sentido. Não existe raça humana. Na verdade, não tem diferenças biológicas entre si, certo? Só que existem bastante interesses ideológicos na sociedade. Vocês sabem hoje como que as ideologias estão tomando conta, sobrepondo as questões racionais, né? Então, a gente precisa evitar isso, evitando a questão da desigualdade biológica. Veja, se você, vamos supor, tem um filho, você não tem muita condição financeira, mas você é amigo de uma pessoa que tem muito dinheiro e ela conseguiu um programa para editar o filho dela, fazendo que o filho dela seja inteligente, tenha muito músculo, tenha performance na natação, e ele sempre ganha do seu filho, é muito melhor nas notas, na escola, em tudo que faz, tem uma capacidade de repouso, de sono muito melhor, não tem algumas doenças. Isso, gente, gera uma desigualdade biológica. A gente já está saturado de desigualdade social, que é um caminho principal mal desse mundo. E o Brasil, por exemplo, tem uma desigualdade social gritante. Será que a gente precisa ter uma desigualdade biológica também, que é algo mais intenso ainda? Enfim. Tem a questão do bioterrorismo também, né, que talvez vocês já ouviram falar no antrax. Antrax é uma proteína, uma biotoxina que foi liberada bons anos atrás, como um ato bioterrorista, e com CRISPR vocês imaginam o que é possível fazer, né, gente? A gente consegue colocar a sequência de uma proteína qualquer em uma bactéria e liberar no ambiente, ou num vírus, enfim. A gente pode causar aqueles danos aos ecossistemas, né, como eu falei para vocês, né, trazer espécies já extintas podem desequilibrar uma cadeia alimentar, ou às vezes espécies invasoras ou pragas. Às vezes isso, embora seja uma praga, às vezes pode até adquirir, né, garantir um certo equilíbrio no funcionamento daquela teia alimentar. Se você vai tirando elementos dessa teia alimentar, a gente tem um colapso ambiental, um colapso ecológico. Dá para reparar? Sim, só que numa escala ecológica é muito mais difícil de reparar e a gente não precisa passar por isso, a gente precisa impedir com que isso aconteça. E também as autoterapias, né, que são aquelas pessoas que aplicam CRISPR em si, são os biohackers. Naquela série, naquele documentário Unnatural Selection, da Netflix, que eu mostrei para vocês, fala bastante sobre isso. Inclusive, um cara lá, um biohacker, ele introduz a maquinaria de CRISPR no próprio braço, numa palestra que ele faz, enfim. Eu acho isso loucura em relação à responsabilidade dessas pessoas. Falar que eles não sabem o que eles estão fazendo, embora a ideia deles seja muito boa, que é justamente o acesso universal à tecnologia. Mas, claro, deve ser universal, mas consciente. Não sei se vocês se lembram, mas esse chinês, ele fez a edição de um gene em 2 embriões humanos que já se desenvolveram e hoje são 2 meninas que, né, nasceram e estão vivendo bem, felizmente.
A ideia desse chinês foi editar um gene, CCR5. Sabe-se que na sua versão inativada, ele impede a infecção por HIV. Por quê? Esse gene codifica como se fosse uma porta de entrada para esse vírus nas nossas células. Então, a ideia dele foi garantir que essas meninas tivessem resistência ao HIV. Só que elas estão bem, estão sobre acompanhamento, ninguém sabe quem são, por questões óbvias. E ao longo, depois desse experimento polêmico, muitos pesquisadores foram trabalhar na função, investigando qual que é a consequência desse gene CCR5 nocauteado em humano. E foi visto que a sua versão nocauteada garante uma predisposição ao câncer de mama. Claro, esse estudo ainda precisa ser mais bem validado, ele é um pouco inconsistente ainda, mas precisa de mais evidências para suportar essa afirmação. Mas veja como que a gente não sabe nada sobre o genoma humano. A gente não sabe sobre até mesmo os genes mais bem conhecidos. Então, tem muito estudo de ciência básica até a aplicação dessas tecnologias. E bem óbvio que esse chinês ele teve uma irresponsabilidade enorme, foi um escândalo lá na China, ele está preso e, gente, ele não tinha experiência com CRISPR, ele fez um experimento meia boca, ele não avaliou se tinha off-targets, ele não conseguiu editar muito bem os embriões a ponto de todas as células serem editadas. Então, apenas algumas células foram editadas, enquanto outras não. Isso é uma quimera. Bom, gente, veja que até pessoas que não têm muito conhecimento estão trabalhando com isso. E aí a gente precisa ser consciente e responsável, não só nos nossos trabalhos, mas como divulgadores de ciência. A gente precisa mostrar para a população o que é essa técnica, quais são as consequências dessa técnica, quais são os benefícios, malefícios, perigos, para que algum dia, se por acaso a gente tiver alguma voz em decidir o que deve ser feito ou não com essa tecnologia, a gente saiba opinar de uma maneira racional e não ideológica. E será que a gente realmente será responsável? Bom, gente, eu conheço a maior parte das pessoas que está aqui nesse mini curso. Muitas delas eu amo e eu tenho certeza absoluta que pessoas como vocês serão responsáveis e vão passar a mensagem adiante. Eu espero que tenha aprendido um pouco, pelo menos, sobre a técnica. E eu deixo o meu e-mail aqui, gente, para vocês mandar mensagem, e-mail, a gente pode trocar depois WhatsApp, Instagram, para a gente ir ajudando um outro, respondendo dúvidas, fazer parcerias. E eu agradeço imensamente por cada segundo que vocês disponibilizaram dessa sexta-feira tão gostosa. Ao invés de vocês estarem relaxando, vocês estavam aqui aprendendo sobre isso. Muito obrigado a todos. Agora estou disponível a perguntas.